estar em multi-cloud do ponto de vista de segurança requer uma atenção muito maior, né, um planejamento muito maior, uma estrutura muito maior de como elas se falam, do que roda onde, mas a ponto de vista de negócio e de oportunidade, eu acho que, cara, é um cenário que para mim, é um cenário ideal, porque a gente está falando de particularidades, né? Vamos falar aí das 4 principais. OCI, da Oracle, AWS, Google GCP e Azure e Microsoft. Então, são 4 players principais do mercado hoje, que têm suas particularidades, seus pontos positivos, seus pontos negativos. Então, se eu consigo extrair o melhor de cada um deles num ambiente híbrido, né? E aí a gente também não pode esquecer do ambiente on-premise, que ainda é uma realidade em muitas das empresas. Então, eu tenho uma aplicação legada, ela é um cliente servidor, que ela é extremamente sensível à latência. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver vendo ou ouvindo esse episódio. Sejam todos bem-vindos ao Cloud Talks BR, um podcast de tecnologia e segurança, onde a gente explora o mundo incrível de cloud. Então, aqui a gente fala sobre carreira, temos dicas incríveis de profissionais de referência no mercado e também, obviamente, Cloud Security. Então, prazer, pessoal. Então, eu sou o Fernando, o host desse podcast, e estamos aqui na primeira temporada, episódio 7, tá? Tá passando muito rápido aqui. Episódio 7 do Cloud Talks BR no SOC Brasil TV. Então, vai estar disponibilizado versão podcast e também versão vídeo, né? Então, e nesse episódio aqui a gente tem um convidado muito especial. Então, eu estou aqui com o Guilherme. Então, Guilherme tem mais de 15 anos de experiência na área, trabalha na VIPRede como Chief Security Officer, ou CSO. Então, Guilherme, sejam muito bem-vindos aí ao Cloud Talks BR, my friend. Fernando, obrigado aí mais uma vez a você e ao time do SOC Brasil aí pelo convite. Vai ser bem bacana poder compartilhar um pouco de experiência, contar um pouco de história e falar um pouco dessa jornada e dessa área que a gente tanto ama, né? Que é cibersegurança, cloud e seus afins, né? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Show de bola. Temos muitos desafios, né? A gente vai falar um pouquinho deles aqui hoje. Então, eu acho que vai ser bacana esse episódio aqui. E então, Guilherme, por favor, se introduz aí para a galera aqui, né? Quem que é Guilherme? Onde se passou 15 anos? Quais foram os momentos de dor de cabeça, quis arrancar o cabelo, né? Os momentos aí bons e ruins, e aí a gente já dá fluxo aí. Bora lá. Cara, bom, eu sou Guilherme Iglesias, eu tenho 34 anos, sou pai de gêmeos, né? Tenho um casal de gêmeos, Luísa e Ravi, eles têm 11 meses, então, além dos desafios da área aí da equipe, a gente ainda tem aí os dois aí para completar a alegria, né? Eu tô na área tem 15 anos, né? Tenho mais de 15 anos de experiência aí, como boa parte dos profissionais, eu comecei naquela jornada mesmo de suporte básico, evoluir para infraestrutura. Então, passei por algumas empresas aonde eu tive a experiência de, cara, implementar muita infraestrutura tradicional, né? Storage, backup, firewall, switch. Então, viajei bem o Brasil aí em alguns projetos bem legais. Depois eu me aventurei para trabalhar numa outra área, né? Como arquiteto de soluções numa empresa que não tinha nada a ver com o que eu fazia, que o foco era banco de dados, então foi uma experiência enriquecedora também, né? E aí nesse meio do caminho surgiu a oportunidade de empreender, né? Então foi onde a gente iniciou essa jornada de empreendedorismo, né? O Wallace, que é meu sócio hoje, foi um cara que assim me ajudou muito nessa jornada de técnico versus empreendedor. E aí, em 2019, a gente fez uma fusão, né, com a VIPRede, que é a empresa que eu sou diretor hoje de operações de serviço de cibersegurança. E aí a gente iniciou nessa nova fase, nessa nova jornada. E hoje eu tenho essa missão, né? Eu cuido hoje da área de segurança e serviços. Então a gente está falando aí de uma área que tem mais ou menos 120, 130 pessoas.
e com foco 100% em segurança, cibersegurança, e com foco em serviços focados para infraestrutura, cloud privada, cloud pública, enfim, acaba tendo uma pegada bem grande aí, bem completa, né? Sou formado em segurança da informação pela Universidade Católica de Brasília e recentemente terminei um MBA de gestão de pessoas, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Segurança, para mim, a gente fala aí de pessoas, de tecnologias e de processos. Então, foi uma experiência muito enriquecedora esse MBA, porque eu saí um pouco ali do Techniquez, saí um pouco do convívio com pessoas técnicas e passei a 1 ano e meio conviver com pessoas de RH, com pessoas de área administrativa, e foi uma experiência muito legal, assim. Então, a jornada tem aí, de fato, 15 anos e passei desde analista, né, depois empreendedor, enfim. Então, foram aprendizados, experiências que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, né? A tecnologia, ela não para, ela o tempo inteiro muda, então você tem que estar sempre se ambientando, estar sempre se atualizando, né? Novas tendências que às vezes vêm e da mesma forma que vem, elas somem, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente estava falando de metaverso, que ia mudar tudo, e agora já ninguém fala de metaverso mais. Começou-se esse ano muito forte a falar de IA, né? Ano passado, e agora também é a nova bola da vez. Então, são essas alegrias, né, que a gente tem aí de estar sempre buscando, estar sempre se atualizando para ser relevante no mercado, né? Então, acho que, num resumo, seria essa a minha trajetória até aqui. Show, show. Obrigado aí por compartilhar aí. Então, você veio pela rota tradicional, vamos dizer, né? Suporte para infra, para segurança. Então, assim, Isso. o que te levou para a área mais de segurança? Foi uma necessidade do trabalho ou que você gostou? Então, essa segurança foi o quê? Uns quantos anos atrás que você realmente começou a trabalhar com segurança full time? A segurança foi uma surpresa grata, assim, né? Lá atrás, quando você tinha um mundo tradicional de infraestrutura, o cara acabava fazendo um pouquinho de cada coisa, né? Então ele entrava no endpoint, ele falava de firewall, ele fazia aquela segurança mais básica ali, que não deixava de ser uma segurança, mas essa área ela não era tão difundida, né? Você tinha ali algumas pessoas que estão na área há muito tempo, mas no fim do dia você acabava fazendo um pouquinho de cada coisa. E a área de segurança ela me despertou assim de forma mais pesada quando eu fazia uma faculdade presencial, né? E por essas viagens que eu fazia muito, eu acabava não, eu faltava muita aula. E eu encontrei uma saída de graduação, onde eu fazia sistema de informação e eu migrei para segurança da informação, EAD. Então foi a hora que me virou a chave ali, né? Então isso, estou falando aí de 2012, 2013, então a gente está falando um pouco mais de 10 anos aí. E foi aonde eu comecei efetivamente a fazer a graduação, estudar segurança da informação e, me iniciei nessa área, né? Então, durante muito tempo mais técnico ali, e aí com a pegada do empreendedorismo, isso me levou um pouco a sair da parte técnica, operacional, né? Obviamente levou-se um tempo, então nesse meio do caminho a gente fez muita implantação, virou muita noite, muita madrugada, até conseguir de fato estruturar uma área e ter bastante gente para tocar essas demandas e poder focar hoje muito mais no estratégico, muito mais no tático ali do que tá operacionalmente, né? Graças a Deus hoje tem um time muito foda aqui que cuida do dia a dia e que me tira da zona de conforto, né? Porque a tecnologia evolui e se a gente não acompanhar, a molecada aqui começa a falar um monte de coisa e acha que a gente não está entendendo, então você tem que ir ali dar uma pesquisada também, porque senão os caras te botam no bolso, né? Então, mas cara, é uma área que assim, eu brinco falando com o meu time que principalmente para quem está começando, né? Às vezes o cara tem a ilusão de que vai trabalhar num SOC e que aquilo ali é um baita de um glamour, né? Então, o cara vai para uma área onde é igual filme, é igual seriado, que o cara vai fazer invasão. E, cara, para quem está começando na área, numa área tradicional, no monitoramento de segurança, num SOC, cara, é um trabalho extremamente repetitivo, é um trabalho extremamente moroso, né? E que eu falo que não tem glamour nenhum, porque quando você vai para uma área de BI, de desenvolvimento,
você consegue mostrar algo palpável, né? Você, pô, desenvolver essa aplicação, desenvolver esse aplicativo, fiz essa análise, entreguei esse dash, são coisas que têm valor e relevância para o negócio. A área de segurança tem extremo valor, extrema relevância, mas se tudo deu certo, você não fez nada mais que sua obrigação, e se deu errado, você é incompetente. Então, assim, não tem glamour, é uma área que, enquanto o nego está dormindo, a gente está trabalhando, está aplicando patch, está fazendo pentest, está analisando o evento, está respondendo incidente, mas é uma área que, cara, as possibilidades são infinitas, né? Então, principalmente com o avanço da tecnologia, a gente está falando de enriquecimento, a gente está falando de threat intelligence, a gente está falando de automações, que são coisas que hoje, para mim, é o pilar de qualquer operação de segurança. Então, acho que é isso, é uma paixão assim que não tem muita explicação, né? Quem não é da área é difícil você explicar, né? Cara, eu adoro virar madrugada, eu adoro, enfim, é algo difícil de se explicar. O pessoal que não tem o background de segurança mesmo, às vezes vê que, assim, o pessoal de segurança tudo falta o parafuso. Eu falo pra todo mundo, Sim, os caras são fato. doidos, os caras são. Assim, os caras não sei lá se é parte do jeito, né, ou pra sobreviver nesse mundo de segurança, mas tem que ser um pouco doido, tem que curtir essas coisas assim, né, essas Verdade. coisas assim de sofrer um pouquinho, mas assim, que massa, um ataque, não sei, né, analisar e trazer o intelligence, né, então a área de segurança, por isso que eu amei a área de segurança, brilhou meus olhos, né? Então, eu tentei me encontrar em área de TI vários anos, design, dev e tal, e aí design, e aí eu falei, cara, que tudo aqui é horrível. Aí eu tentei aí quando eu descobri segurança, aí eu fui iludido, né, pelos caras do Red Team, os caras do Red Team, né, o marketing em cima deles é muito mais forte, plataforma Sim, e tudo, e aí eu falo, que massa, cara, e aí eu falava, não é possível, não tô gostando disso, eu não entendia. Aí, com sorte, né, eu encontrei o outro lado aí, que é o lado blue. Blue. Então, o bluezinho, os Smurfs aí, os protetores azuis aí, tá no meu coração. Porque também eu vi como uma visão estratégica, porque é muito mais Sim, fácil você entrar como um analista de defesa, né, de SOC, né, de segurança N1 do que um cara que ataca já no primeiro exato, emprego. exato, Então, tem exato. esse fator Até, também que eu levei em consideração e tal. até porque, cara, eu falo que tudo na vida é uma jornada, né? Então, assim, como qualquer construção, você precisa passar por degraus. Você vai aprender uma coisa, vai aprender outra. E eu falo que a área de segurança, quando você quer ser um especialista Microsoft, você vai se dedicar ali um tempo, estudar aquilo ali que é Microsoft. Ah, eu quero ser um especialista em redes, eu vou estudar protocolo, roteamento, enfim, como é que as coisas se falam, como é que se conectam. Ah, quero ser um especialista de Firewall, você vai estudar tecnologia, conceito de regra, conceito de funcionalidade de segurança, enfim, você vai aplicar uma série de coisas. Ah, eu quero ser um baita de um especialista Linux. Você vai estudar a fundo Linux. Cara, eu quero ser um especialista de segurança. Você tem que saber de tudo. Porque você tem que entender como é que as coisas se relacionam, como é que elas funcionam, como que uma coisa conecta com a outra, por que, que um protocolo fala com o outro numa comunicação normal, quando que isso não é normal. Ferramental, né? É uma parte muito boa, mas também de nada adianta você ter o melhor CIEM do mundo, mas você não ter um analista bacana ali, que é o cara que vai entender o que está acontecendo, bater aquela detecção, entender. Então, o Blue, eu acho que é o início padrão de qualquer um ali, né? Geralmente, né? Um primeiro nível de atendimento ali, de um SOC. Mas, cara, é uma construção, é uma jornada. No primeiro momento é um trabalho muito moroso. Cara, peguei alerta, analisa, faz pesquisa, faz a resposta ao incidente, conversa com o cliente, ajusta isso, ajusta aquilo. Então, até chegar num nível um pouco maior, e aí o Red Team, nesse caso, é o cara que tem que ter um conhecimento muito, muito pesado, né? Tanto em protocolos, em desenvolvimento também, que é um cara que tem que se virar muito com muita coisa, conhecer de aplicação. Então, são duas frentes muito prazerosas que, quando elas são combinadas, o resultado é sensacional, né? E poder ter essas duas áreas dentro da empresa hoje, para mim, é um puta de um valor agregado, porque a gente consegue botar esses caras, de certa forma, de forma sadia, para brigar, e o resultado na ponta para o cliente é o melhor possível, você consegue agregar muita coisa, mas, de fato, eu sou um cara que
na faculdade, eu penava com desenvolvimento. Nunca gostei, nunca consegui ter paixão por sentar e desenvolver nada, não consegui evoluir. Mas infraestrutura, redes, todos os afins de infraestrutura eu sempre gostei muito. Então, eu não sei se a gente já nasce com esse tipo de gosto, enfim, se a gente consegue desenvolver, mas eu acho que boa parte dos profissionais hoje tem essa dificuldade. Às vezes o cara escolhe uma profissão por questão de ganho salarial. E às vezes o cara é um cara ali que faz aquilo que ele não gosta. E de certa forma não é todo mundo que tem a sorte de conseguir se encontrar rápido. Né? Às vezes o cara bate cabeça muito tempo e muita coisa até ele encontrar aquilo ali. Então acho que também entra um pouco de sorte ali, de você poder já de cara encontrar aquilo que você gosta, que você tem um baita prazer de virar madrugada, fazendo laboratório, estudando. Então, acho que encontrar o primeiro passo ali, o que você gosta, se eu gosto de desenvolvimento, se eu gosto de infra, enfim, acho que é a chave do sucesso, que você vai se dedicar sem medir esforços, assim. Não, cara, com certeza. Eu concordo contigo, né? Eu era igual você, cara. Então, eu tentei desenvolvimento e essas criaturas, cara, são criaturas estranhas. Eles gostam de ficar programando o dia inteiro, todo dia. E aí eu tentei, no início, né? No meu início de TI e tal. Cara, eu tentei, eu não entendi a lógica, eu passava, e aí, assim, eu passava apuros demais, viu? Tentando aprender. Aí eu tentava aprender o C++, e assim, não tinha um Aham. mentor, né, para me ajudar e tal. Era Sim. muito. Minha graduação mesmo foi 100% EAD. Então, o que eu procurei foi pessoal no LinkedIn, comunidades, e assim se foi, né? Desenvolver lógica e tal, cara, eu não gosto. Mas assim, vamos rodar um script que faz isso, que vai baixar isso, que, sei lá, vai fazer essa outra coisa. Cara, eu amo a automação. Mas assim, eu quero te perguntar, assim, já pegando esse guincho aí, se o cara quiser entrar em segurança, né, o Blue Team, defesa e tudo mais, você acha que o cara precisa saber de programação? Então, assim, qual é a sua experiência e o que você acha sobre isso? Cara, eu não acho que seja um pré-requisito, né? Se for analisar hoje as maiores vagas no mercado, não é um pré-requisito, mas, cara, eu acho que é uma questão de sobrevivência, assim, né? É o que você falou. A base da automação, na maioria das vezes, é desenvolvimento. Embora você tenha hoje muita ferramental que é arrasta e solta, né? Mas você tem minimamente que conhecer uma lógica até para você se virar de algumas coisas. Então, eu falo que o cara, por exemplo, você pega um cara de Blue ali, básico ali, que vai, sei lá, o cara foi escalado num projeto para fazer o deploy de um endpoint, de um EDR, exemplo. Cara, por algum motivo deu errado. Você vai ter o cara que vai fazer lá o deploy de 2.000 máquinas na mão, mas você vai ter aquele cara que vai dar um jeito de arrumar um script, alguma coisa para automatizar aquela implantação. Então, eu acho que dentro da nossa área hoje, aonde boa parte, principalmente num cara que está entrando num SOC, que, cara, bate alerta, analisa, manda para cliente, faz call, faz não sei o quê, você ter o conhecimento de desenvolvimento, minimamente ali o básico, uma lógica, alguma coisa, vai ser um agregado gigante para você melhorar o seu trabalho e você poder ter tempo para estudar, você poder ter tempo para fazer outras coisas e eu acho que assim não acho que seja um pré-requisito, mas eu acho que é um baita de um diferencial. É uma questão de sobrevivência para o cara ali numa operação. Acho que ajuda demais. Ah, não. Eu concordo contigo. Então, por isso que eu gostei do Blue, viu, gente? Eu amo o Blue porque não precisava. Mas vai chegar um ponto que você precisa aprender por necessidade. Mas Exato. talvez não no início, porque comigo chegou nessa situação. Por quê? É, de início eu não, né, tinha dificuldade e tal, mas assim, eu sempre fui um cara muito hands-on. Eu gosto de pôr a mão na massa e tal, né? Na faculdade, os outros cursos, assim, eu peguei um pouquinho de lógica, mas foi nada aquela coisa que eu queria criar uma calculadora, coisa assim, Uhum. nada a ver. Cara, tem gente para isso, né? Tem pessoas que gostam, sim, mas eu falei, que eu, né, que isso não me dá ânimo, né? De, vou criar uma calculadora na linguagem, pá, não. Aí o que eu inventei moda? Eu falei, cara, eu tinha uma certa familiaridade com o script, né? Então, fazer um pouquinho mais de automação e igual você falou, automação é basicamente desenvolvimento só de uma formazinha diferente, né? Você não vai criar toda a lógica de um back-end, front-end, tudo mais, Sim. mas assim, é basicamente quase a mesma coisa. E aí eu aprendi Python na raça. Foi assim,
Eu falei, eu quero aprender AWS, eu quero aprender Python. Então, cara, eu juntei, criei um projetinho lá que eu lancei lá no GitHub. Cara, foi sensacional, sensacional. Aprendi sobre JSON, como me autenticar na AWS via, né, SDK, boto 3, fazer requisição de API, né? Ele só faz uma coisa, ele só faz o escaneamento dos buckets, mas assim, para mim aprender e tal, mexer a mão na massa, assim, de início fazer ele rodava top-down, né? Porque estava acostumado com shell. Aham. Top-down, ele rodava tudo. Se eu tirava uma parte, ele cancelava e dava erro. Aí eu consegui fazer funções, fazer bloquinhos. Cara, para mim foi algo assim útil que eu aprendi na raça. E vira um Né? vício, né, cara? Assim, o cara que trabalha com automação hoje, a gente tem aqui na frente, aqui na nossa operação, a gente tem um cara, né, que é até meu líder do ambiente aqui, ele é um cara que é apaixonado com automação. E agora ele está trabalhando essa passagem de conhecimento para a equipe. Então, as pessoas, quando você aprende a automatizar, você sempre está buscando uma forma de melhorar seu trabalho, de melhorar a forma como você faz o deploy. Isso vira um vício, né? Que seja uma ação repetitiva ou que seja melhorar algo que você consiga tirar do meio do caminho ali. Né? O ser humano, que de certa forma é positivo, porque você evita erros, você evita uma série de coisas, e você consegue otimizar tempo e de fato, gastar fosfato para aquilo que realmente precisa. E, cara, o que dá para ser automatizado, o valor agregado é gigante. Então, acho que vira um vício, você vai estar sempre buscando meios de melhorar aquilo que já existe. Então, a gente tem visto isso aqui na prática, assim. Então, que seja das automações mais simples, e o céu é o limite, né, cara? Então, você começa a aprender mais, você começa a pegar mais possibilidades no meio do caminho. Às vezes, no meio da reunião, a gente está conversando alguma coisa, do nada, cara, peraí, rapidão, vocês me deram uma ideia aqui. Aí pega o notebook, começa, pô, vou adicionar esse step aqui dentro da automação que já existe. Então, acho que é uma área que, cara, assim, o céu é o limite, e quem de fato tem skills de desenvolvimento e que se preocupa com a automação, eu acho que é o segredo do sucesso aí, de poder crescer, ter tempo para fazer outras coisas e botar a máquina para trabalhar de fato, né, cara? Hoje você tem uma porrada de API no mercado, a maioria delas principalmente para a área de segurança. Você tem boas ferramentas hoje que tem API que te permitem enriquecer alguma coisa, melhorar alguma coisa, fazer uma consulta. Cara, um exemplo simples aqui de uma automação usando a API do ChatGPT, por exemplo. Sim. Eu preciso bater uma detecção, por exemplo, e a gente quer, às vezes, um processo que executou um EDR, me deu um retorno, que o cara vai ter que ir para o Google pesquisar isso. Então, você leva 3, 4, 5, 6, 7, 10 minutos numa investigação. Cara, pega aquele texto, vai no ChatGPT, pergunta o que é, traz o retorno e plota no chamado. Então, o tempo que o cara precisaria ir na internet pesquisar, eu já tenho isso gravado no rodapé do chamado dele, o que aquilo faz. Então, é uma automação relativamente simples, mas que gera um valor agregado gigante para o cara, que vai evitar de pesquisar, e para o tempo de resposta a incidente, que vai ser muito menor, porque o cara não vai precisar ficar indo pesquisar na internet. Então, ele já tem ali um resumão do que aquilo ali faz. Então, acho que tem muita oportunidade aí, viu? Não, certeza. Eu acho assim, só realmente finalizando esse ponto, a gente já ir para um outro aqui, mas assim, se tiver é muito bom, mas se não tiver, vai ter que um dia aprender. Então, talvez não seja no primeiro instante, talvez assim, se o cara, assim, eu sofri porque hoje em dia eu falei, cara, eu queria programar, eu tenho as ideias de um aplicativo, mas como que eu faço? Cara, não sei, não sou dev. Então, assim, hoje em dia, né, para melhorar uma ferramenta, teve uma ideia de um aplicativo, fazer alguma coisa, mas, cara, eu não sou dev e aí as ideias só ficam na cabeça às Na vezes. cabeça. É isso. Mas, assim, se o cara quiser criar uma ferramenta, né, lançar no GitHub da vida, fazer um open source dele, né, sei lá, teve o Prowler, né, o Tony, a gente teve um guest aqui, né, episódio 3. E aí ele, cara, ele sempre foi conhecendo, fazendo, fez a soluçãozinha dele open source, deu tanto sucesso, que agora ele criou uma empresa que vende a solução como SaaS para os clientes. Olha Então, só. é uma ideia que o cara é de segurança raiz, criou sua própria ferramenta, aí ele, né, fazendo dinheirinho bom aí, né? Obviamente sofreu muito, mas a Sim. possibilidade é isso. Então,
ele enxergou essa oportunidade. Tem Então, muita oportunidade no mercado, cara, e assim, cada vez mais a necessidade vai aumentar, né? Cada vez mais existe a necessidade de se ter novas soluções, né? A gente vê, a gente do lado de cá do balcão, né, como não um cliente, assim como um provedor de serviço, a gente acompanha a evolução e vê que durante muito tempo as boas ferramentas de segurança, elas ficaram nas mãos de poucas empresas. Então, o preço foi tudo lá para a estampa, né? Então, o cara bota o preço que ele quiser, se quiser, você pega, se não quiser, você não pega. Então, inflacionou demais. E a gente tem visto uma leva muito grande de boas empresas, às vezes startups que têm excelentes produtos, que estão dispostos a crescer, a ganhar corpo no mercado e que entrega algo com preço de fato justo, né? Porque a gente vê que às vezes as empresas elas não investem em segurança e não porque não querem, às vezes é porque também realmente não tem verba para poder fazer o básico ali. Então, acho que isso também é um fator que ajuda bastante essas novas empresas, essas novas tecnologias que têm sido criadas e que têm ganhado corpo. não, certeza, certeza. Então aí, cara, trazendo um pouquinho para o seu background, né? A gente falou do início aqui, você é um CSO, então Chief Security Officer. Então, antes da gente conversar, eu falei, cara, o que é CSO, né? Assim, eu sempre soube o que é o CISO, né? Que é o Chief Information Security Officer, mas o que é um CSO, né? Imaginava a diferença, né? Pela nomenclatura, né? Pela sopinha de letra, mas assim, como você define a diferença das responsabilidades que cada cargo ocupa, né? Um tem um I, outro não tem o I, né? Um tem de information, o outro não tem. Então é a mesma Exato. coisa, não é? E aí, por último, assim, qual que é o maior desafio, na sua opinião, de ser um CSO, né? De cuidar da segurança como um todo, né? O Chief Security. Cara, literalmente falando, assim, né? Pesquisando um pouco, se olhar a literatura, você tem ali o CISO, que é um cara mais focado quando a gente fala de informação mesmo, de privacidade, então ele está bem mais focado na informação, ou seja, a grosso modo, como se fosse o digital ali, e no literal, o CSO ele acaba tendo uma abrangência um pouco maior, porque é o cara que está focado na segurança como um todo. Então, a gente está falando do físico, do digital, do virtual, enfim. Então, acaba, literal ali, você tem uma diferença um pouco mais, o CISO mais focado na informação mesmo, e o CSO olhando como um todo. Mas, hoje, olhando para o padrão das empresas brasileiras, cara, eu acho que assim, a gente não tem hoje um espaço, honestamente, onde você tenha as duas posições. E sim você acaba tendo isso encapsulado, né? Ou você vai ter um CSO, ou você vai ter um CISO, e aí vai depender muito da estratégia da empresa. Mas eu acho que no fim do dia o desafio ele é o mesmo, né? É manter minimamente organizado aí o ambiente, que seja de cliente, que seja interno, né? E aí quando você vai para um ambiente enterprise, onde você tem um papel de um CISO ali, a gente fala que eu participei de alguns fóruns um tempo atrás, com alguns CISOs a nível global, e uma coisa que foi falada é muito a importância do CISO e o papel dele numa operação, né? A gente fala muito o CISO ele tem que estar preocupado também com GRC, né, com governança, com risco e com compliance, mas, de certa forma, com a continuidade do negócio. Então, eu não estou falando só da esfera de cibersegurança, e sim da esfera de continuidade do negócio como um todo. Só que se a gente for olhar os últimos anos, o maior risco para qualquer organização hoje é o risco cibernético. Então, criou-se muito um papel ali de focado em cibersegurança, né, em privacidade, enfim, essas questões regulatórias também puxou muito para o lado de privacidade, mas a importância desse cara eu acho que ela é muito maior, né? Ela está focada ali na companhia como um todo, na continuidade do negócio como um todo. E demorou-se muito para que um cara de segurança, o CISO, o CSO ou o coordenador, enfim, a pessoa de segurança, que ele tivesse uma mesa, uma cadeira, um assento na mesa dos adultos, né? Então, segurança, assim como tecnologia durante muito tempo, ainda é uma realidade, mas melhorou muito isso já, mas ainda, infelizmente, ainda não é uma prioridade em muitas das empresas, né? Então, o desafio hoje, primeiro, eu acho que é trazer para acionistas, para board, para diretoria a importância da cibersegurança, da continuidade do negócio, que hoje
Eu lembro lá atrás, quando a gente falava de falar de data center, né? Cara, vamos construir um data center, o cliente quer fazer um refresh no data center. O maior medo de todo mundo é, cara, se cai um avião aqui, como é que faz, né? Então, sempre era esse o exemplo que todo mundo usava. Então, o risco era de cair um avião e ter que ter isso subindo automático em outro lugar. Mas o risco hoje cibernético ele é muito mais eminente, muito mais palpável. E hoje o ponto não é se eu vou sofrer, se vai acontecer, e sim quando isso vai acontecer. Então, o nosso papel é trazer de forma, com uma linguagem específica, né? Então, se eu estou falando com board, eu tenho que ter um tipo de linguagem. Se eu estou falando com uma área mais técnica, eu estou usando outra linguagem, mas trazer a importância da cibersegurança. Eu acho que o CISO ou o CSO ele tem um papel também em quebrar alguns paradigmas, né? Eu acho que durante muito tempo a postura do time de tecnologia e a postura do time de segurança foi tem que bloquear e, cara, vamos fazer, né? Nunca se trouxe o usuário para o outro lado para explicar o porquê e ter aquela empatia, né? No fim do dia, todo mundo só quer fazer seu trabalho. Eu até fiz esses dias atrás um post no LinkedIn sobre um artigo que eu vi da CISO Advisor, que eu particularmente gosto muito de acompanhar, mas falando sobre isso, né? Sobre o embate que existe entre áreas de TI, de infraestrutura, que existe uma colisão muito grande entre essas áreas. Isso é uma realidade, né? Hoje a gente precisa trazer o usuário para o negócio, trazer as outras áreas para o negócio. A gente não pode ser as pessoas que vão falar não, a gente tem que ser as pessoas que vai trazer o risco, que vai trazer as possibilidades e, obviamente, o negócio assumir esse risco ou não. Então, eu acho que o principal desafio é essa catequização, essa mudança de paradigma e construir esse processo, né? Como é que as coisas devem funcionar. Hoje é muito normal as empresas comprarem ferramenta para depois entender como é que esse processo vai rodar. É muito comum comprar ferramenta e não ter gente para tocar, então, por conta de budget, por causa de um monte de coisas. Então, acho que é uma construção pensando num todo, então não só na segurança, mas sim na continuidade, em como que é a perpetuidade do negócio, qual que é o impacto para a marca, qual que é o impacto para a operação. Então, são responsabilidades gigantescas que estão ganhando força, né? Cada vez mais esses profissionais, esses CISOs, esses CSOs estão se aproximando muito mais do negócio, estão ficando mais longe da operação, mas são pessoas que precisam, de fato, ter essa cadeira, ter budget específico para isso, ter orçamento, né? Você poder estar ali sendo visto como uma das áreas mais críticas para o negócio. E essa catequização, essa conscientização, implementação de processo, implementação de ferramental, mudança de atitude, né, que é o que mais dói, na maioria das vezes, segurança está sempre separado de performance, de facilidade, então acaba criando barreiras, criando passos a mais ali. Então, acho que são esses alguns dos desafios do dia a dia ali de um CISO, de um CSO, que eu acho que para boa parte das empresas vai ter o mesmo job description, vamos dizer assim. No papel é diferente, mas no dia a dia é a mesma coisa. Basicamente é isso. Então, por isso que eu vi a sigla CSO, mas assim, imaginava que já sabia o que é, né? Mas assim, primeira vez que eu vejo, né? Então foi bacana aí essa explicação, então obrigado aí. E aí, assim, explicando um pouquinho mais, assim, o que deixa os CISOs, né, os CSOs perderem o sono. Então, obviamente, você tem contato com outros CISOs, você vê o CISO Advisor, né, que é um newsletter que traz, né, visão executiva para os CISOs ao redor do mundo. Mas, assim, é mais o ataque de ransomware, o data exfiltration, né, riscos internos, riscos externos, né, ou tudo isso e mais, assim, então são algumas das maiores preocupações no geral, né, ou pelo menos o que você acha, ou a sua experiência mesmo, né, que realmente é bem difícil, né, lidar com. Cara, eu acho que é o conjunto de tudo, né? Eu acho que a posição em si, ela já é uma posição que não dá para dormir muito, né? Então as preocupações elas são o tempo inteiro eminentes ali. Mas de fato, acho que hoje
a gente está falando aí de o maior medo de qualquer companhia hoje, de fato, é o ransomware, né? Eu acho que é o maior risco para o negócio hoje. Só que, na minha opinião, existem algumas regulamentações que elas vieram para elas acabam atrapalhando um pouco mais, né? Então a gente hoje tem. No passado a gente falava muito do seguinte, né? Cara, eu sou um cara que eu sempre gosto de falar, não adianta eu falar de cibersegurança se eu não falar de proteção de dados, né? Se eu não falar de backup, se eu não falar de réplica, se eu não falar de muita coisa, porque para mim o backup ele vai ser a última fronteira entre a proteção, entre o ambiente atacado e eu conseguir recuperar, né? Se todos os controles que foram aplicados eles falharem, a única garantia que eu tenho de voltar ao ambiente é tendo um backup íntegro, é tendo uma replicação. Então, os controles de segurança eles podem falhar e o meu backup não pode falhar. Então, eu não tenho como falar de uma coisa sem falar da outra. E e o que acaba acontecendo muito, né? No passado a gente falava de, pô, beleza, tive um ataque, foi criptografado, voltei um backup, o ambiente tá ok, beleza, vamos seguir a vida, né? Mas hoje a gente tem um conceito um pouco de dupla extorsão, né? Backup foi Até criptografado. triplo agora, o pessoal tá fazendo até de triplo. Aí o pessoal falou, não, 2 não é suficiente, não, vamos fazer Exatamente. triplo, e aí agora o negócio ficou bom. Aí tem os caras inventar 4, 5, É e aí. isso, é isso. Mas a tendência é isso, né? Então os caras tão pegando pesado. É isso, cara. E aí, assim, pô, eu falo de proteção, beleza, mas eu tenho que falar e se eu tiver um vazamento, né? Se eu tive um data exfiltration ali, então eu tenho as penalidades legais, né? Que eu vou ter ali penalidades legais, baseado na nossa legislação vigente, mas eu vou ter exposição de marca, eu vou ter perda de credibilidade, eu vou ter uma série de coisas que tudo isso impacta. Então, só falar de, cara, tô tranquilo, meu backup tá íntegro, eu tô de boas, não existe mais, né? Então eu tenho que me preocupar também com, será que a gestão de acesso está ok? Será que os usuários têm os acessos que precisam ter? Será que o meu ambiente está suficientemente monitorado? Será que eu estou vendo tudo que eu podia ver? A velocidade, como às vezes a área de negócio demanda desenvolvimento, empresas, cada vez mais prazos curtos, budget curto, o cara tem que contratar às vezes uma fábrica de desenvolvimento e não tem um mínimo ali hoje, boa parte das empresas tem algum tipo de desenvolvimento, né, que seja interno, que seja terceirizado, isso comunicando com o banco de produção, isso falando com uma série de ferramentas críticas, ninguém olha com viés de segurança, ninguém faz um teste, então, cara, a área de negócio cada vez vai demandar mais, o negócio precisa crescer, precisa abrir outras frentes, as tecnologias vêm para viabilizar isso, para integrar, então, a preocupação ela é constante o tempo inteiro, então, o meu dado está protegido, eu estou enxergando tudo que eu poderia estar enxergando, é, o meu backup ali, eu vou ter um tempo hábil, né, até condizente com o negócio, quanto tempo de dado eu posso perder, geralmente essa decisão fica na mão da TI, né, fala assim, cara, o backup vai ficar retido por 7 dias e eu vou fazer o backup uma vez por dia, mas, cara, será que isso é suficiente para o negócio? Perder, sei lá, 24 horas talvez de dados, isso é suficiente para o negócio? Então, eu acho que a preocupação ela é constante. A gente tem aí alguns adventos, né, de, por exemplo, insiders, né, durante muito tempo a gente viu alguns grupos usando funcionários internos ali, né, oferecendo algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício para o cara compartilhar uma credencial, compartilhar uma VPN, compartilhar um acesso remoto e receber uma comissão em cima de um ataque. Então, não tem só mais a preocupação externa, eu tenho a preocupação interna. Eu estou falando de processo, a gente está falando de investimento em tecnologia, em implantação, a gente está falando de treinar as pessoas, né? Hoje, muito se fala de que as pessoas são o elo mais fraco, então de nada adianta você comprar o melhor Fire, o melhor ADR, o melhor CIEM, o melhor UAF, e, cara, eu não tenho as pessoas treinadas, né? Eu não tenho os processos estabelecidos. Então, acho que a preocupação nossa ela vai ser sempre completa, né? Então, ter as pessoas certas, né? A gente ali tem que ter um pouco ali, falar o techniquez com o analista, mas ao mesmo tempo pegar aquela informação, traduzir aquilo ali para um CEO, traduzir aquilo ali para um CFO, que é o cara que vai pagar a conta. Então, são preocupações latentes que acontecem o tempo inteiro. Garantir que a equipe
que está contratando MSS ou que está fazendo alguma coisa por dentro ali esteja de fato aplicando as melhores práticas, porque o prazo do cara é apertado porque ele já tem que entregar outro projeto, então ele comprou uma Ferrari, mas está usando ela numa estrada de chão, ou às vezes o cara comprou uma Ferrari e um Fiat Uno atenderia, porque ele não está usando motor, ele não está usando as tecnologias que a Ferrari me entregaria se um Fiat Uno atenderia. Então, cara, acho que é tudo isso junto, né? Primeiro, de não acontecer. Segundo, de não vazar. E terceiro, cara, aconteceu. Quão preparado eu tô para responder, recuperar e botar o ambiente no ar. Porque aí eu tô falando da área de negócio tomando prejuízo, a empresa tomando prejuízo, preciso recuperar esse ambiente no menor tempo. Enfim, eu acho que é um conjunto de tudo isso, cara. De fato, não dá para dormir. E aí o que a gente vai conseguindo ali é criando ações e mecanismos para ir diminuindo o risco e, consequentemente, você poder ter pelo menos umas sonequinhas mais ou menos ali e estar preparado para caso aconteça, você consiga diminuir o impacto, que eu acho que hoje é o principal ponto. Nosso trabalho hoje é muito de preciso diminuir impacto e preciso estar preparado para responder e devolver o ambiente no menor tempo possível. Acho que é isso, assim, no resumo. Um resumo é bem estressante. Só Exatamente. você falando aí, eu já pensei mil possibilidades. Eu falei, tá, é doido esse negócio. E é estressante, que segurança já é estressante. Aí um especialista já tá estressado. Aí o especialista, ah, É nem, moço. isso. É Aí eu isso. já senti até assim o desânimo, né, da voz assim, falando dos desafios. Meu Deus, é muita coisa. Então, E aí foi por isso que eu fui para gestão de pessoas, cara, para entender um pouco como é que funciona um pouco da cabeça do ser humano, porque você imagina, ao meio a tanta pressão, você participar de um processo de resposta a incidente, que você tem, às vezes, dependendo do cliente, mídia, você tem assessoria de imprensa, você tem CEO, você tem toda aquela cadeia e você tem que estar ali o tempo inteiro acompanhando o cara para que ele consiga fazer uma investigação, embora toda aquela pressão, o negócio fora. Então, assim, eu acho que para mim fez muito sentido entender um pouco de como é que funciona a cabeça das pessoas e poder extrair o máximo delas, né? Igual a gente estava falando no início. Pô, eu tenho hoje características, né? Eu gosto disso aqui, eu gosto daquilo. Então não adianta eu pegar um cara, por exemplo, que não gosta de falar com gente, nessa área é muito comum, e botar esse cara à frente de um atendimento, que ele vai ter que lidar com o cliente, ele vai ter que falar com o cliente. Então, às vezes, é um cara que é melhor eu botar ele para fazer uma tarefa que não tenha demanda de falar com o cliente, que não tenha muita necessidade de interação e que ele vai ter uma performance muito maior. Às vezes o perfil desse cara aqui é muito mais processual, então talvez eu consiga botar ele numa atividade de uma documentação, em algo que vai agregar valor maior do que se eu botar ele para fazer um negócio que ele não gosta. Então, perfis conflitantes, né, ali, botar pessoas com características iguais para trabalhar junto, às vezes você vai gerar conflito. Então, do dia a dia é esse, é gerir pessoas, é gerir problemas, é gerir expectativas, né? A vida hoje é baseada em expectativas, então tudo tem uma expectativa, a gente precisa estar sempre suprindo, e no meio do caminho tem os gêmeos ali também é, que trazem bastante felicidade, mas também trazem bastante trabalho e bastante desafio. Então, bastante preocupação, moço. exatamente, exatamente. Os Ali a cabelos brancos não segurança, são à toa. o Mas, segurança ali é nível 1000 ali. exatamente. E aí no meio do caminho tem a senhora Dona Maria também, que é uma ponte aí, é uma pessoa que ajuda demais, porque sabe do dia a dia, sabe dos desafios e sempre está ali apoiando, às vezes aqueles dias mais difíceis, que às vezes você faz um compromisso e não consegue chegar porque alguma coisa aconteceu. E então, assim, né, também é aquela pessoa que está no background ali, é o back-end que te ajuda ali a seguir, a ter tranquilidade para trabalhar, para chegar mais tarde, para virar madrugada. Então, precisa também ter essa pessoa do lado que vai ser seu foguete, né? E não aquela âncora que vai te jogar para baixo. Então, também isso conta demais. Olha aí, viu? Então, olha aí, esse daí foi diretamente pro céu, Você esse viu? comentário aí, ó. Pode Beijo para mandar pra ela, Dona Maria. inclusive. Aline, obrigado pela parceria, pela paciência e por sempre estar junto, né? Eu acho que merece um agradecimento especial aí, porque acho que sem ela aí no caminho, nada disso seria possível, né? Sem a
a paciência, sem a parceria. Eu acho que qualquer pessoa que esteja numa posição de liderança, né, precisa de ter alguém ali forte do lado ali para ajudar e para impulsionar. Então, graças a Deus, eu tenho a minha aqui que só tenho a agradecer. Então aí, agradecimentos à Dona Maria. Então muito obrigado aí para manter o Guilherme em ordem e É isso. manter o backstage para trabalhar. É isso. Mas show de bola, cara, muito bacana aí. Cara, agora eu quero trazer um pouquinho para a questão segurança e cloud, tá? Então, a gente já falou um pouquinho, né, de segurança tradicional, SOC, o CSO, né, riscos internos. Então, assim, como que muda a questão de segurança quando o pessoal tem ambiente cloud? É muito diferente. Quais são algumas estratégias, né, que as empresas podem garantir, né, a visibilidade, monitoramento, atividades suspeitas, né, em ambientes cloud? Então, lança tudo para o CIEM, ou talvez tenha outra forma melhor né, de ver os logs, né? Então, como que funciona essa questão? Obviamente, né, tem seus players, mas assim, uh, como que pode garantir uma segurança melhor para ambientes cloud? Cara, acho que a primeira coisa é a mudança de paradigma, né? Quebrar paradigma do cara achar que ele tá indo para cloud, que ele tá protegido, né? Que eu acho que é o principal ponto. Já ouvi de alguns clientes, né, em alguns processos, o cara fala, eu tô no Google, tô protegido, eu tô na AWS, eu tô protegido. Então, assim, de certa forma, as clouds públicas, elas vão te entregar ali minimamente, eu brinco falando que ela te entrega ali pelo menos disponibilidade dentro do CID ali, né, confidencialidade, integridade, disponibilidade. Mas as outras coisas é um caminho que precisa ser percorrido junto, né? Então, não adianta eu minimamente levar minha aplicação para uma cloud e achar que eu estou protegido. Então, acho que o primeiro passo é essa desconstrução de que estou na nuvem, estou seguro. Então, existe uma resiliência maior, existe um nível de possibilidades maiores, mas existe também o trivial ali que precisa ser feito, né? Então, acho que o primeiro passo é entender que numa infraestrutura de nuvem existem suas particularidades. Eu acho que existe um outro grande desafio que é os MSS tradicionais, os CIEMs tradicionais, eles não, de certa forma, eles não estão preparados para uma infraestrutura cloud. Embora você tenha hoje N possibilidades de monitoramento através de API, através de log, através de, sei lá, o CloudTrail, por exemplo, da AWS, que é uma puta fonte de evento, mas, no geral, as empresas que nasceram de forma desordenada, elas precisam parar e pensar um pouco nessa arquitetura, né? Então tem coisas que são palpáveis ali a nível de infraestrutura, né? Até a infraestrutura da cloud, mas tem coisas que tá dentro da arquitetura, né? Então, mas hoje a gente tem soluções no mercado, né? Como existe um conceito muito forte que é o CSPM, né? Que é o conceito de postura de cloud, né? Então você tem hoje milhares de ferramentas no mercado que apoiam nesse processo de visibilidade, de mismatch de configuração, né, que na maioria das vezes é o que acontece, é uma configuração mal feita. Então, você tem, né, hoje um ferramental muito grande, mas exige uma especialidade maior também. Então, o CSPM, acho que ele é um baita de um aliado, né, para uma infraestrutura cloud, onde a gente consegue ali ter uma visibilidade, entender se a postura está correta, se ela está adequada, se tem mismatch de configuração, o que está acontecendo em tempo real. Então, é um baita de um valor agregado. E também um pouco desse ajuste de chave ali, desses MSS, que às vezes tem um CIEM tradicional e está acostumado a fazer um monitoramento mais trivial. Então, tem hoje grandes players. A gente fala muito de identidade de acesso também, né, cara? De ter uma preocupação maior de quem pode acessar, como que pode acessar. Hoje é muito mais fácil ir lá e meter um usuário full access pro cara lá e qualquer um é full access. Então, às vezes você constrói um baita de uma estrutura de proteção, mas todo mundo tem acesso a root lá no ambiente, o super admin, enfim, né? Cada um vai chamar de um nome diferente, mas eu acho que exige uma postura diferente, exige um ferramental maior e exige essa mudança de paradigma, né? Desde a construção da ferramenta, da aplicação. Então, hoje você tem, né?
grandes ferramentas com custo muito bom, por exemplo, como o AF, né? Eu particularmente sou um grande fã da Cloudflare, então você consegue aumentar ali um pouco da resiliência, das proteções a nível de camada de firewall de aplicação, para trazer um certo conforto ali, mas você tem que olhar para o processo como um todo, desenvolvimento, DevOps, automação, postura, como é que as coisas se falam. Obviamente o CIEM, ele traz um valor agregado gigantesco, porque eu falo que assim, eu brinco falando que nenhum ataque ele acontece da noite para o dia, ele está dando sinais. Né? E aí esses sinais é humanamente impossível de você olhar eles se você não tiver um ferramental estruturado. Mas às vezes a gente vê muito ambiente híbrido que o cara botou um CIEM, tá plugado, um monte de fonte de evento, tá lindo no on-premise, mas ninguém tá olhando para a cloud. E aí você vai lá, você tem uma série de, e muitas das vezes relacionado à falha de código de aplicação. A gente já pegou o caso, por exemplo, do time de desenvolvimento subir bucket, por exemplo, né, em GitHub, alguma coisa, repositório público com um monte de credencial, então exposta em texto plano. Então, cara, quebrar um pouco disso, né? De tô na nuvem, tô protegido, olhar para a arquitetura das aplicações, o que tem lá, o que não tem. A gente fala muito, né? Eu ouço muito o time falar sobre vulnerabilidade. A gente tem que olhar com um olhar muito crítico para a vulnerabilidade. Concordo, é uma baita de uma porta de entrada, mas muitas das vezes essa vulnerabilidade ela tem até uma criticidade alta, mas ela não tem nenhum exploit de mercado. Então, às vezes, eu tenho preocupações maiores, que são mais triviais, como uma senha fraca, como uma complexidade de senha que pode ser quebrada base com ataque de brute force, e eu estou, às vezes, olhando ali um trabalho que eu não consigo evoluir, porque eu preciso aplicar um patch, tem uma dependência, que tem um negócio que ninguém consegue fazer, não tem janela, porque vai parar a aplicação, o dono do desenvolvimento, o cara não, ninguém sabe onde está o cara mais, então se parar alguma coisa, ninguém sabe da manutenção. Então, eu acho que tem muito desafio, mas tem que sair um pouco ali do tradicional, né, da infraestrutura tradicional. O CSPM eu acho que é um baita de um conceito que ajuda bastante, e olhar com bons olhos para a arquitetura da aplicação. Não adianta eu simplesmente pegar, mover o que eu tenho on-premise, levar para a nuvem e achar que, cara, o que eu tinha de problema aqui sumiu. Então acho que a gente tem um pouquinho de cada um desses desafios aí. Cara, você falou de CSPM e eu falei com o dono do Prowler. Então, Prowler, para quem não sabe, né, assim, às vezes não conhece as ferramentas. Então, CSPM, só falando aqui, é um Cloud Security Posture Management. Então, é uma ferramenta onde ele vai te dar dicas gerais do que está errado, mas ele não configura e não mexe nada. Por quê? Igual o Tony falou, cara, cada ambiente tem a sua peculiaridade. Talvez porta 22 exposto para o mundo, para minha aplicação é necessário, mas como best practice, não, ele é horrível, é a pior coisa que pode fazer. Mas para o meu negócio eu preciso, mas assim, a ferramenta vai lá e avisa, cuidado, né? Cuidado, tem isso daqui exposto, cuidado, tem esses buckets, tem essa informação, né? Isso daqui pode dar ruim, isso daqui pode, né, ser Vai ser seu exploitado, né? advisor, Pode. Ele é um advisor. Então, assim, para quem, né, tem interesse, né, eu conversei com o Tony, né, no episódio 3, e aí a ferramenta, eu vou estar linkando aqui na descrição mesmo, né, mas é prowler.com, então é Prowler, ele trabalhou na AWS, cara, Legal. Sensacional, cara, ferramenta mesmo, e é totalmente open source, então não tem desculpa para não testar a ferramenta, viu? Exato. Então, E também não adianta open de source, nada implementar não e não tem fazer nada com o que ela tá te dando, né? Então, isso. que é o maior Então eu posso desafio te hoje, né? trazer uma visibilidade, às vezes, que você não tem, ou nunca se preocupou, ou não sabia que existia. Não tem problema Exato. nenhum, viu, gente? Mas, assim, ele pode trazer uma visibilidade melhor. Então, é uma oportunidade aí, né, para trazer, né, esse monitoramento com o Prowler, né? Então, é um projeto open source e, cara, projeto sensacional. Então, né, quem quiser, talvez, utilizar, conversar com o Tony, né, conversar no Slack, cara, ele é sensacional e open source 100% gratuito. Então, não Legal. tem nada melhor do que isso. E sendo se a empresa gostar e falar, não, a gente, né, eles oferecem solução SaaS,
ou até mesmo, né, tem outros de mercado que são bem melhores, mas assim, você não vai saber que o código faz, no dele não. Achei até interessante, porque às vezes os grandes CSPMs, o que que eles fazem? Eles vendem a solução, mas você tem que confiar no vendor que o que que ele está fazendo, ou o que que ele É, está lendo é é padrão de aquilo, mercado, é isso. né? Se assim, você não sabe o que está acontecendo, né? E no Prowler, né, nesse caso, a sua empresa, você e tudo mais, tem essa certa preocupação, ferramenta open source, você vai lá, clica a linha, você vê exatamente o que está rodando, né? Você entende a lógica, né? E aí, né, ajuda, né, quem às vezes quer saber mais como funciona e tudo mais, como execução. E o mais importante, cara, é o que você vai fazer com aquele dado, né? Eu falo que não adianta você usar a melhor ferramenta, você tem várias de mercado que são, né, Gartner a nível de CSPM, mas, cara, Sim, eu tô usando a melhor ferramenta, mas tá lá rodando, não tem ninguém olhando, eu não tô fazendo nada com aquele dado. Então, assim, eu falo que é o mesmo exemplo da análise de vulnerabilidade, né? Isso é uma guerra que a gente tem. O cara fala assim, eu preciso que você faça uma análise de vulnerabilidade. Aí você vai lá, faz uma análise pro cara, gera uma ferramenta, roda a ferramenta, gera um relatório, faz um trabalho, refina, bota referência, como que resolve e tal. Aí o relatório chega lá muito otimizado com 300 páginas. O cara não tem braço para corrigir. Então ele sabe que aquela vulnerabilidade existe e ele não vai fazer nada com ela porque ele não consegue. E aquilo gera uma ansiedade maior nele. Então, obviamente, não estou dizendo que não tem que fazer, mas o que, que você vai fazer com esse dado, que é o principal, né? Qual que vai ser o entregável daquilo ali? É só um relatório que você vai pegar um anexo e vai imprimir, às vezes botar na gaveta, ou vai ficar ali, e você nunca mais vai olhar? Então, não adianta, tem que ter, por isso que eu falo que às vezes é melhor você ter o processo primeiro para depois ter a ferramenta. E existem N ferramentas, né? E bem bacana essa dica da ferramenta, porque, cara, boa parte das empresas hoje tem algum tipo de serviço em cloud. E essas grandes de CSPM, os caras estão olhando para os grandes, que o cara que tem 300, 400, 500 instâncias, igual a gente vê algumas que o mínimo de licenciamento é 300, 400, 500 instâncias. E não é uma realidade para o mercado brasileiro, né? A gente fala que muitas dessas empresas não tropicalizaram o produto para entender o que é uma realidade do Brasil. Então, você ter aquela visibilidade, mas o mais importante é o que você está fazendo com ela. Você vai assumir o risco, você vai levar esse risco para cima, ó, a gente está com esse problema aqui, a gente precisa investir isso aqui para resolver. Ah, não vou fazer? Decisão não é minha, decisão é da diretoria, dono da empresa, né, de quem está ali no coisa, mas não dá para simplesmente eu pegar aquela informação, esquecer ela e botar dentro da gaveta, né? Porque Deus e guarde acontece alguma coisa e fala, pá, eu sabia, eu fiquei sabendo que eu rodei eu uma ferramenta sabia, lá e né? vi que tava. Você não quis olhar, né? Assim, então, o CSPM, no geral, ele traz uma visão, né? Então, eu defendo essa ferramenta porque eu acho que é massa, no geral, pessoal. Então, não custa nada, né? Então, Exato. é um pouco tecnês, um pouco dificilzinho, mas em um dia você aprende a usar ela e mete bala e pronto. Tem uma visão que nunca tinha antes, né? Que às vezes até o próprio player não tem. O bom da ferramenta mesmo é ele é multi-cloud, então tá trabalhando nas três maiores aí, Pô, que legal. né? Então, AWS, Azure e GCP. Então, Excelente dica, excelente dica. não tem razão para não testar a ferramenta. É basicamente isso, gente. Então, não perca essa oportunidade, né? Assim, essa visão que pode te ajudar aí. E, cara, a gente já tá chegando já numa horinha aqui, mas eu tenho que perguntar mais uma perguntinha para você, cara. Tem essa perguntinha assim que a gente falou um pouquinho no backstage aqui, mas né, como que é a posição, né, em questão de multi-cloud? Então, assim, quais são alguns desafios de segurança, né, que as organizações enfrentam, né, ao adotar ambientes de multi-cloud? E aí, o que você acha sobre, né? É um risco muito grande, depende do negócio, e nos termos gerais também. Então, o que você acha de organizações multi-cloud? Você vê que não, talvez dá certo, ou é mais radical, cara, não faz isso, é a pior coisa. Então, como que é o seu posicionamento, né? Então, o pessoal que está ligado até esse episódio viu que a gente já falou vários pontos de vista, né, de multi-cloud, mas eu acho que do Guilherme aqui vai ser interessante, viu? Cara, eu acho que tem oportunidade para tudo, né? Obviamente você tem os pontos positivos e os pontos negativos de estar numa multi-cloud. Do ponto de vista de segurança, existe um risco muito alto porque a gente está falando de uma superfície de ataque muito maior, né? Características diferentes,
profissionais, necessidade de profissionais diferentes, abordagens diferentes, forma de tratativa de segurança diferente. Então, estar em multi-cloud do ponto de vista de segurança requer uma atenção muito maior, né, um planejamento muito maior, uma estrutura muito maior de como elas se falam, do que roda onde, mas a ponto de vista de negócio e de oportunidade, eu acho que, cara, é um cenário que para mim, é um cenário ideal, porque a gente está falando de particularidades, né? Vamos falar aí das 4 principais. OCI, da Oracle, AWS, Google GCP e Azure e Microsoft. Então, são 4 players principais do mercado hoje, que têm suas particularidades, seus pontos positivos, seus pontos negativos. Então, se eu consigo extrair o melhor de cada um deles num ambiente híbrido, né? E aí a gente também não pode esquecer do ambiente on-premise, que ainda é uma realidade em muitas das empresas. Então, eu tenho uma aplicação legada, ela é um cliente servidor, que ela é extremamente sensível à latência. Eu não consigo, talvez, né? Às vezes num grande centro, né? São Paulo, que você consegue ter ali uma conectividade direta, uma latência baixa para uma cloud dessa é uma coisa, mas quando você está em outros estados brasileiros, às vezes a realidade não é a mesma, a aplicação ela não vai rodar bem. Então eu tenho uma aplicação que ela é Oracle, banco Oracle. Cara, não tem lugar melhor para rodar em termos de flexibilidade, de valores, na minha opinião, do que o CI. Você tem outros players que fornecem o serviço, mas não com a qualidade que a Oracle, que é a detentora da tecnologia, vai oferecer, né? Com as performances, com os planos, enfim, com o custo-benefício. Então, eu acho que, a nível de negócio, existe uma oportunidade muito grande de estar em todas elas, né? A gente vê que fora do Brasil você tem hoje características onde você tem empresas que são especializadas em otimização de custo, então o cara consegue fazer ali uma rede full mesh entre todas essas clouds e, pô, essa semana esse servidor vai rodar melhor na AWS, semana que vem vai rodar melhor no GCP, e você consegue fazer essa otimização e reduzir muito o custo e gerar eficiência financeira e eficiência de operação também. Mas ainda, infelizmente, não é uma realidade no Brasil, mas eu entendo que existem oportunidades sim de rodar. A gente fala que, cara, a empresa que nasceu, o Google, ela não sai do Google, né? O Gmail, a suite ali, o Workspace. Mas o cara que usa Microsoft, cara, para poder migrar de plataforma, eu particularmente sou um cara que adoro Microsoft. Outlook, Excel, eu não consigo usar hoje o Gmail, não consigo me virar no Gmail. Então, eu vou usar a Microsoft, eu vou usar SharePoint, eu vou usar aquelas funcionalidades que a Microsoft tem, né? Vou usar, às vezes, uma aplicação que tem um SQL nativo, que eu preciso estar ali, um .NET, alguma coisa. A Microsoft, certeza que vai me entregar algo mais ajustado para aquilo ali. O Google com suas particularidades, com as suas frentes. Então, acho que, cara, e a AWS, obviamente, foi pioneira nesse processo como um todo. Tem muito produto pronto, tem muita ferramenta que ajuda qualquer empresa que está nascendo ali a, a fazer um deploy rápido, porque vai consumir uma plataforma as a service, ao invés de ter que usar uma infraestrutura tradicional. Mas eu acho que é uma decisão estratégica, é uma decisão que precisa ser muito pensada, principalmente do ponto de vista de segurança, porque as perfis de ataque ela passa a ser muito maior, então o planejamento tem que ser muito maior, muito mais bem estruturado, mas do ponto de vista de negócio eu vejo como excelente oportunidade de você ter uma otimização financeira, que é o que está todo mundo buscando, né? Todo mundo quer o melhor pelo menor preço, e conseguir juntar o melhor dos mundos entre esses dois cenários, mas requer uma atenção e um planejamento muito maior do que simplesmente vou subir tudo num local só. Mas eu vejo com bons olhos, assim, tá? E até mesmo no viés de continuidade de negócio, né? Como segurança, como GRC, cara, eu não tenho como, por melhor que seja o player, por maior que seja o player, confiar 100% dos ovos na mesma cesta é um risco muito grande para o negócio. Então, eu tenho que pensar que se meu core de negócio roda na AWS, eu posso trabalhar com zonas, eu posso trabalhar com uma parte no Brasil, uma parte fora, mas talvez é legal olhar com bons olhos também, ter uma perna, uma redundância, um DR disso, talvez no OCI, talvez na Microsoft, talvez no GCP. Então, acho que, do ponto de vista de segurança, precisa ser bem pensado aí, mas não dá para. É um grande player, é um padrão mundial, mas em algum momento esses caras falham, né? A gente vê isso acontecer pelo menos uma vez, 2 vezes por ano aí, então preciso pensar na continuidade do negócio. E aí entra a seguinte conta:
quanto custa a minha hora parada da minha operação? Cara, custa R$ 10, não faz sentido eu investir milhões para isso. Custa milhões, então eu tenho que repensar a forma de como eu vou desenhar a continuidade do meu negócio, quais são as aplicações críticas que não podem parar, quais os impactos. Então, acho que tem esses dois pontos, tem os seus lados positivos e os seus lados negativos aí. Show, show. Então aí, ó, pra você ver, pessoal, um ponto de vista bem interessante. Então, eu acho que, assim, questão de se a empresa, a pessoa quiser optar por multi-cloud, tem que ser muito, muito, muito bem planejado. Talvez, É assim, isso. não seja uma opção tão horrível, né, tão ruim, mas se não planejar corretamente, não tiver pessoas qualificadas, vai fracassar e vai estar pior. Mas, assim, igual você mencionou, se o board estiver todo em concordância, a gente vai alocar, sei lá, 10 milhões para fazer isso, né, e realmente entender a necessidade, talvez a conversa muda, mas assim, deixa pro especialista de TI fazer ele mesmo, depois ele traz de baixo para cima, não. Então, talvez seria um top-down, né? Então, os CEO, os CFOs falando, a gente precisa disso porque tal, 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 né? É Então, isso. é uma visão até bacana aí, viu, Guilherme? A gente tem visto algumas empresas globais, né, cara, assim, tendo essa frente. O cara tem lá dentro, são empresas extremamente tradicionais, então você tem lá uma frente que o cara só trabalha com a AWS dentro da mesma empresa, né? Só trabalha com Azure, só trabalha com GCP e eles fazem esse multi-cloud ali para ter essa visibilidade completa e poder não estar com todos os ovos na mesma cesta e poder usufruir o que há de melhor em cada uma das tecnologias, né? Não balançando bandeira, mas todos eles têm seus prós e seus contras e eu acho que extrair o melhor de cada um deles, cara, é o segredo do sucesso, não só o financeiro, mas o eficiente ali, eficiência operacional e também a continuidade do negócio, né? Se uma cloud dessa para, eu brinco muito com essa analogia aqui, né? A gente brinca no mundo cloud, se a US East One da Amazon parar, sumir, aí a internet inteira para. É Acabou. isso, é isso, Acabou tudo. é Porque isso. basicamente ele suporta, né? Quase a internet toda, os sites e tudo mais. Então, a gente tem que ter uma piadinha interna, né? De pessoal que trabalha com cloud que fala, se cair lá, aquela região, acabou a internet. Pode Então, desligar o notebook e ir embora para casa, né? Desliga o notebook, o celular e vai embora para casa. E pior que você não é, vai nem conseguir fazer muita coisa, né? Que você não vai conseguir assistir exato. Netflix. Você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, Spotify não vai estar tocando música nenhuma. Então, Essa é. é uma realidade, assim, de desastre real, assim, né? Mas, Exatamente. assim, é porque a internet em si, ela roda quase toda, né? Entre aspas, a internet pública, né? Que a gente acessa, site, Facebook, tudo mais, naquela região. Então, né, vai que acontece uma bomba e, puf, e aí quebra tudo, e aí, cara, É né? A isso, chance de... cara. É isso. E assim, e eu falo que como ponto de vista de negócio, pensando em governança, pensando em risco principalmente, né? Cara, ninguém nunca imaginou que as torres gêmeas iam ser derrubadas, e muito menos que cairia uma e depois cairia outra. Então, né, a gente que tá um pouco mais, eu principalmente tô um pouco mais antigo aí na área, cara, muitas empresas saíram do mercado porque não imaginavam que elas tinham a produção numa torre e der em outra torre, então acabou. Então, assim, ninguém nunca previu, né? Embora exista uma história de que o governo alemão previu a pandemia há uns 10 anos atrás, ninguém imaginou que isso iria acontecer. Então, assim, a galera de risco, cara, é sempre aqueles caras que são os cavaleiros do apocalipse. Então, pô, é uma piada que pode acontecer. Então, assim, eu, eu, eu não quero ser o cara que, porra, botei todos os ovos na mesma cesta. Então, qual que é a probabilidade disso acontecer? É pequena, mas e se acontecer? A pandemia, a probabilidade era pequena também, aconteceu. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. E o multi-cloud é isso, cara. Assim, quando a gente fala de prestação de serviço, né, e dentro da infraestrutura tradicional, a gente falava muito assim, tem que ter duas operadoras, né? E o cara botava. Aí quando você ia um pouco mais no hardcore ali, fala assim, me dá o mapa aí da sua rota de fibra. As duas operadoras chegavam no mesmo poste. Aí o que acontecia? Bate um caminhão, você fica sem as duas operadoras. Então,
pensando nesse nível de cenário, cara, você tem que pensar em todas as possibilidades. É o caminhão que bate no poste, é o avião que cai, é tudo. Então, são rotas distintas, são áreas distintas, enfim, são muitas possibilidades que, de fato, elas têm que ser pensadas, considerando negócios que dependem de tecnologia para funcionar. E a grande maioria hoje é assim, né, cara? Desde o mais básico. Você não vai no hospital hoje, você não consegue ser atendido se o sistema estiver fora, né? Então, você vai no supermercado hoje, você não consegue passar uma compra, né? E a gente, do lado de cá, você começa a enxergar como prestador de serviço, a gente atende hospital, a gente atende supermercado. Então, imagina um negócio simples, cara, que é aquela maquininha do cartão do supermercado, né? Aí você pega uma rede grande de supermercado, cá tem 20 caixas. No dia 2 do mês, dia 3 do mês, você tem uma fila gigante em cada uma dos caixas. E aí, quando o cara passa a sua compra, automaticamente já aparece o TEFzinho lá, você só agora tá melhor ainda, né? Que você só bota o NFCzinho e tira. E eu tenho raiva de quem usa Pix, porque o cara quer pagar no Pix, tem que abrir o aplicativo do banco, é um troço extremamente lento e aumenta a fila. Então, o processo de transação, cara, ele não dura 10, 30 segundos, mais que 30 segundos. Aí você imagina o seguinte, dentro de uma operação de supermercado, o TEF fora, cada um tendo que usar aquela maquininha individual. Que o que você fazia em 10, 15 segundos, você faz em 3, 4 minutos, porque aí você precisa digitar o valor, o cara tem que botar o cartão, depois ela tem que lançar no sistema. Você imagina isso no dia 3 do mês, 20 caixas, 30 caixas lotado, e você aumentando para cada cliente que está passando 2 a 3 a 4 minutos no processo de venda. Olha a loucura que é isso, cara. E aí, você estando lá de cada mesa, a gente vive isso todo dia, né? Tem grandes clientes de varejo, grande cliente de rede de saúde, então te passa a pensar um pouco mais no risco também. Como é que eu posso mitigar isso, né? Eu preciso mitigar, né? Porque o impacto é gigantesco. E aí o cara que está lá comprando, ele larga o carrinho e vai embora e vai comprar um concorrente e não volta mais. Então, a área precisa pensar na continuidade, em diminuição de impacto. Então, acho que são papéis fundamentais aí para qualquer negócio. Não, show de bola, cara. Então aí a gente, né, outra visão assim de visão segurança de multi-cloud, né, os benefícios também, você sendo CSO, né, então você tem obviamente a visão um pouco mais executiva, não tanto tecnês, você olha as necessidades das empresas no geral, então é bacana esse ponto de vista aí. E, cara, a gente, né, já esgotou nosso tempo aqui. Eu queria já deixar esses últimos minutinhos, né? Se você quiser falar sobre um pouquinho, né, da VIP Rede, o que faz, né? Da onde vive. E a Do que gente se já indo alimentam, para né? De onde do que se vem. alimenta, alimenta de alertas, alimenta Exatamente. de, de bugs, Exatamente. alimenta-se de problemas. É isso, é isso. E de soluções também, né? Cara, a VIP Rede é uma empresa de 20 anos de mercado, né? Eu contei um pouco do início da minha chegada aqui, foi através de uma fusão. Então, a VIP Rede nasceu como uma operadora de telecom, né? Então, a gente, durante muito tempo, foi uma operadora focada em mercado B2B, ou seja, eu só entrego para cliente, para empresa, né? Eu entrego link de internet, eu entrego interconexão LAN to LAN ali, e a gente tem uma cloud privada, né? Então, hoje a nossa cloud privada comporta alguns clientes de expressão nacional que rodam com a gente. Temos muito cenário de ambiente híbrido, né? Onde o cliente às vezes tem um back-office com a gente aqui, mas tem um e-commerce, algumas aplicações críticas rodando em AWS, em Azure, em GCP. E com essa fusão a gente passou a ser uma empresa de quatro verticais, né? Então, conectividade é uma área muito forte aqui no Espírito Santo, principalmente, né? Cloud pública, privada, perdão. A gente também é muito forte, nós temos uma chancela aqui da SAP para fornecer infraestrutura S4HANA para clientes, então é uma área que cresce bastante também, então existe ainda um modelo muito tradicional de entrega de data center, mas com uma experiência diferente para o cliente. A gente tem a frente de serviços, né, e que é uma das áreas que eu cuido aqui dentro, e a área de cibersegurança, que é a área que mais cresce aí dentro da operação nossa nos últimos anos. Então, a gente hoje está oficialmente no Espírito Santo, mas a gente tem um escritório em São Paulo,
Nós somos hoje em 210 pessoas, mais ou menos, distribuídas pelo Brasil afora aí. Então, tem pelo menos 20 estados do Brasil que a gente tem algum tipo de serviço, algum tipo de produto. Então, o foco aqui é, de fato, entregar para o cliente o único 0800 e, a partir dali, a gente poder trazer alguma tratativa, que seja de infraestrutura tradicional, que seja de cloud, que seja de segurança, que seja de serviço, enfim, entregar para ele um portfólio completo e poder, através de um único 0800, resolver o problema dele, né? Porque eu acho que hoje no mercado você tem muita empresa, muito prestador de serviço e você tem gestores de tecnologia que optam em não colocar tudo em um único provedor, mas tem aqueles que gostam de concentrar tudo num lugar só, né? Então a gente tenta ser esse parceiro estratégico para, de fato, cuidar daquilo que não é crítico, não vou dizer, não é o core do negócio, né? O mercado, o core do negócio não é tecnologia, né? É vender produto. Um hospital, o core do negócio não é tecnologia. Então a gente tenta ser esse parceiro estratégico e resolver isso tudo dentro de casa, né? Porque quando você tem muitos fornecedores envolvidos, é aquela guerra eterna, né? A aplicação tá lenta. Onde é que tá? É conectividade, é o banco, é a aplicação, é a infraestrutura. Então, a gente tenta entregar o máximo de possibilidades possível e ser esse parceiro estratégico para os clientes da gente, atuando de forma consultiva, entregando produtos e serviços personalizados, né? A gente tem alguns parceiros que a gente gosta muito, mas no geral a gente gosta de ser ajustado, né? Eu não quero entregar, a gente brinca aqui falando que eu não vou entregar uma bazuca para matar uma formiga e nem um 38 para matar um elefante. Então não adianta vir com soluções mirabolantes. Então a gente quer ser sempre muito customizado. Eu tenho uma demanda aqui que eu tenho um RP legado e eu tenho um e-commerce aqui. Cara, vamos subir seu e-commerce na AWS, vamos subir seu e-commerce no GCP, vamos trazer a infraestrutura legada aqui para dentro, vamos fazer uma cloud híbrida nesse sentido ali, entregar on-premise e extrair o melhor dos dois. E proteção, backup, enfim, a gente consegue falar da tecnologia do cliente como um todo. Então, acho que no geral, isso é a VIP Rede. Então, é uma empresa aí de 20 anos de estrada, então não nasceu ontem, acompanhou muita evolução, né, do mercado, mudou-se também a forma, então no passado era operadora, virou quando falou-se de cloud, né, início de cloud a gente abriu a nossa cloud privada, a gente expandiu para serviço, a gente expandiu para cibersegurança, então a gente está sempre acompanhando essas tendências do mercado e acompanhando a evolução dos clientes da gente, né? É muito bom a gente ver esses clientes crescendo e a gente poder ser esse agente tracionador. Mas no geral acho que é isso, assim. Show, show, show de bola. Então, 20 anos de história aí, então, obrigado aí por compartilhar as experiências aí, então, foi muito bacana aqui, né, trazendo, né, umas percepções diferentes. E, cara, como que o pessoal pode entrar em contato contigo? É melhor pelo LinkedIn, melhor por e-mail? Então, como que é a forma que o pessoal pode, né, conversar contigo, né, trocar uma ideia ou qualquer outra maneira aí, ou plataforma que você utiliza? Legal. Cara, eu sou relativamente bem ativo no LinkedIn, né? Então a Guilherme Iglesias vai me achar. O Instagram também acabo sendo bem ativo, mas uso mais para compartilhar foto de criança. Então, se quiser ver criança tomando banho, criança chorando, criança brincando, eu estou ali no Instagram também, Guilherme Iglesias consegue me achar. Né, eu posso compartilhar também o e-mail aqui, o pessoal quiser tirar dúvida, a gente bota na descrição ali do vídeo, acho que é legal, posso compartilhar meu e-mail lá também. E sou um Sim, cara que sim. gosta de conversar, então tá por aqui, vamos tomar um café, a gente tá pelo menos uma vez por mês em São Paulo, né, com a rotina do escritório lá, então pelo menos uma vez por mês a gente tá lá, então vamos tomar um café, vamos bater papo, vamos falar de tecnologia, vamos falar de futebol, vamos falar. Política eu não gosto muito de falar, não, mas precisar a gente fala também. Então, cara, adoro trocar experiência, né? Eu acho que sempre enriquece de alguma forma. Juntar pessoas, acho que conectar pessoas é uma das paixões da gente, assim, porque, cara, todo mundo tem algum tipo de problema, né? E na maioria das vezes os problemas são muito parecidos. A solução pode ser diferente, mas é legal você juntar pessoas de empresas diferentes que já passaram por desafios diferentes e às vezes, pô, essa forma aqui que o cara tá querendo resolver, às vezes um parceiro do lado aqui, um cliente nosso já teve o mesmo problema e conseguiu resolver de uma forma mais simples, ou às vezes mais complexa. Então, conversar, juntar pessoas, trocar experiência é uma
das paixões aí, estou sempre disponível, sempre online aí para pai de gêmeos dorme pouco, trabalhando com segurança dorme menos ainda, então assim, É madrugada tá meio que o sempre zumbi andando. exatamente. Então sempre online aí respondendo e-mail 2 da manhã, 3 da manhã e às vezes entra uma mamadeira e outra ali. A gente tá sempre conectado, WhatsApp também sou muito ativo, então essas duas redes aí, LinkedIn e Instagram, tô sempre disponível ali. Guilherme Iglesias, consegue me achar. E eu compartilho o e-mail depois lá para o pessoal também tiver alguma dúvida, mandar aí a gente poder trocar experiência. Show, show. Então aí, quem quiser me encontrar aí também, eu sempre esqueço essa parte, eu introduzo o pessoal, mas me esqueço aí. Alguém quiser me encontrar aí, viu? LinkedIn, é Fernando Shadow BR, então, né, vai estar linkado de qualquer forma aí, mas então também tô no LinkedIn, viu, gente? Então só demorou 7 episódios para falar que eu estou lá, mas assim, é a plataforma que eu utilizo, tiro as dúvidas lá também e realmente espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu achei fantástico, né? Assim, eu falo quase todo episódio, eu quero chegar a menos de 1 hora, mas Não tá consegue, né? difícil. Tá difícil, porque assim, a gente fala de tanto assunto, mas assim, deixa fluir na conversa e né, realmente, assim, eu acho que agrega muito valor, né? Então, o podcast em si é para fazer isso, né? Para trazer valor, trazer conhecimento, ideias talvez diferentes, né? Um multi-cloud diferente, será que vale a pena? Não vale, né? Então, a ideia do podcast é isso, viu, gente? Então, trazer ponto de vista diferente, tecnês, não tecnês, gestão, não gestão, né? Então, estou com as ideias aí, né, de trazer outras áreas que não é de segurança, né? Mas pouco a pouco a gente vai modulando as ideias aí, mas é isso. Então, realmente tentando agregar valor aqui para o pessoal e simbora. Vamos para cima, conta com a gente. E obrigado aí mais uma vez, Fernando, o pessoal da SOC Brasil aí pela oportunidade. Acho que é sempre legal poder compartilhar e trocar ideias, que é uma das coisas que mais gera valor, né? São as relações, são as pessoas e o networking que a gente constrói. Então, acho que é isso, assim. Obrigado mais uma vez e conta com a gente aqui. Show. Então, obrigado, Guilherme, pela ajuda aí. E obrigado, pessoal. E até o próximo episódio. Falou! Valeu, até.